Um excelente dia, seja bem-vinda. Hoje continuaremos o nosso devocional no livro de Josué, capítulo 8 a 10. Então já compartilha essa live, convida mais pessoas, porque certamente as lições que tem aqui vai edificar muito a sua vida. Mensagens incríveis. Só confia em mim. Seja bem-vinda, Elisete. Vamos ouvindo aqui um louvor enquanto chega mais pessoas para a gente compartilhar, né, nessa comunhão aqui na presença do Senhor. Edificar a nossa fé. Bom Bom dia! dia! Ó, a pessoa toda molhada. Gratidão pela sua presença novamente, como é bom, né? Saber que não estamos só, né? O louvor é exatamente isso, que a presença de Deus direciona pessoas incríveis para estar aqui todos os dias. Gratidão por dispor-me ali desse tempo. Oxe, menina, eu que agradeço. Já disse a tu, né? Vamos consagrar esse momento para a gente começar. E que lições preciosas, né? Esses É, capítulos. esse aí, menina, eu digo a tu que eu só tenho a agradecer. Esse aí veio pra mim direto. Ai, que bênção. Querido Deus e Pai, nós consagramos a Ti esse momento, Pai. Usa-nos conforme a Tua vontade, que sejamos boca do Senhor. Que o nosso entendimento alcance, Senhor, que a sementinha aqui lançada germine no coração de cada pessoa que ouvirá essa mensagem e que frutifique, Senhor, que possamos aplicar no nosso dia a dia, em cada ação que a gente vai ter, que sempre estejamos debaixo do Teu direcionamento, Senhor. Por tudo nós já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Menina, como tu tá linda com esses cabelos soltos, assim, exuberantes. Obrigada. Tá bem assim, naturalzão, né? Linda. Obrigada. E E vamos é seguir no capítulo 8 do livro de Josué. E ele já começa aqui falando da derrota, né? Da cidade de Ai, que no capítulo anterior a gente viu que a cidade ela é menor do que Jericó, porém por uma desobediência de um dos soldados israelitas, eles perderam essa batalha. Então, no capítulo 8 ele já começa aqui falando que essa cidade foi derrotada. Na segunda vez que eles foram a essa cidade, após Josué ter resolvido, solucionado o problema, né, onde houve ali a punição desse soldado que havia profanado todo o exército. Então, eles vão novamente a essa batalha contra a cidade. Então, assim, ela é derrotada. Então, eles assim, na hora que eu abri, você disse assim que ele já fala da derrota de Ai. Não, ele já começa assim, não tenha medo, não desanime, né? Então, assim, quando eu vi isso aí, eu digo, oi, que negócio muito importante, muito forte. Porque, assim, quando é que você precisa dizer para alguém, não tenha medo, não desanime? Quando esse alguém está cheio de medo, desanimado, prestes a desistir, né? Então é nesse momento que Deus chega e diz: opa, não é isso que eu quero, não. Vamos vão lá, pronto. E é apesar de exatamente tudo, isso. levanta a cabeça. É não desistir no primeiro fracasso, porque eles foram derrotados na primeira missão. Já a segunda vez que eles vão, eles derrotam. Então, só nessa primeira frase aqui já tem uma grande lição. A primeira, jamais desista ao fracassar. Porque se ele tivesse desistido na primeira vez que ele fracassou na ida contra a Ai, contra essa cidade, ele não teria ido à segunda. Então aqui a gente está vendo realmente isso. Não temas, nem desanimes.
Deu errado essa vez? Persista. Então, é essa a lição. Jamais desistir no primeiro fracasso, né? Esse primeiro versículo, ele é muito forte. Porque não é só isso. Ele diz que você, pra gente, né? Vou tomar pra mim, tá certo? Que meu entendimento, ele vem primeiro pra mim, pra que eu Olha, possa, né? Então, entender. assim, primeira lição. Força, fé, coragem. Vá sempre, crê em Deus e vá. E a segunda é, vá com todo o seu exército. Ou seja, continue com toda a sua fé, com toda a sua esperança, com todos os instrumentos, todas as armas que você tiver, né? Não, mesmo sem desistir, porque a gente pode não desistir e ir assim, meio que mais ou menos, mas não. É ir e ir com tudo. Porque você mesmo falou que da outra vez eles perderam, mas, tipo, eles não perguntaram, eles foram com 3.000 homens, pouquinho, né? Foram assim, achando que estava tudo ganho, que estava dominado já, que por eles mesmos eles conseguiam, porque a cidade era menor. Só que assim, quando Deus diz não tema, não desanime, é porque crê em mim e vai com tudo. Use tudo que você puder. Tudo, toda a força do seu coração, todas as armas que você tiver, toda a sua inteligência, toda a sua fé, tudo que você tiver de melhor, entregue. Porque se a gente vai assim, com fé em Deus, ele vai ali, ó, entreguei nas suas mãos o rei de Ai. É isso mesmo. É igualmente na fé, né, Isa? Quando a gente está iniciando a caminhada cristã, vai haver, no primeiro pecado, na primeira falha, no primeiro fracasso, você quer se afastar da presença do Senhor. Na primeira falha, você busca querer desistir, mas ele diz: jamais desista na primeira derrota. Isso seja na área espiritual, seja na área profissional, seja quantas vezes a gente empreende algo e de repente vem ali uma dificuldade e a gente quer desistir, mas ele fala: não desanime, persista. E na fé, pode haver, né? Muitas aqui de nós estamos, todas nós, edificando a cada dia a nossa fé. E uma outra pode, de repente, desanimar, mas a outra tá ali, até sendo chata, né? Cutucando. Vamos, bora, desperta. Vamos juntas. Não, é que isso. Vamos, a gente tem que estar na comunhão. Não desista, não desanime. Então, e as pessoas, é isso que leva todo o teu exército. Então, é com pessoas que a gente vai, uma aqui orando pela outra, uma fortalecendo a outra. Quando tá ali com um problema pessoal, a gente tá ali dando aquele incentivo, mas estamos juntas, né? Então, uma apoiando a outra, né? Levando o conhecimento, levando um carinho, uma palavra que seja. Só em dizer, precisando, eu estou aqui, já é um grande incentivo, sabe? A gente ter essa certeza de que não está só, né? Que Deus Não. está conosco, mas que Ele coloca pessoas. E assim, às vezes, você nem tem aquele contato tão forte de que eu tô aqui, eu não sei o quê, mas muitas vezes você, pronto, eu e você aqui, a gente tá conversando, certo? E aí alguém tá precisando ouvir alguma coisa, só um testemunho, uma palavra que você pode dizer que fez e que aconteceu e que deu certo e que confia em Deus, aquilo já ajuda a pessoa a fortalecer a sua fé, fortalecer a sua esperança. Porque muitas vezes, assim, eu só faço um dia esse devocional, mas eu assisto os outros dias. Tento assistir todos os dias, nem sempre consigo, mas faço o possível para estar, mesmo depois, tal. E assim, às vezes, eu olhando, eu assistindo aquilo ali, eu não estou presente, vocês não estão falando comigo, mas aquilo que vocês estão dizendo, olha, aconteceu não sei o quê. E assim, ele renova a fé da pessoa, renova as esperanças, né? Então a gente tem condições de, através dos outros, das outras pessoas que estão ali conosco, ver que como é o agir lindo, forte e maravilhoso, né, de Deus, até na nossa vida também, porque se a gente entrou e viu e ouviu e se espelhou, ele trabalhou na vida da gente, né? Então É, é as sementes, né? São as sementes que a gente lança e que elas frutifiquem. É como diz, né? Algumas caem no meio do caminho, vão parar,
algumas, né, vão germinar, mas assim, que a semente está sendo lançada e que bom realmente que alcance muitas vidas, né? Por isso, vamos compartilhar a live, vamos nos ajudar que essa palavra realmente alcance a mais vidas, né, Isa? Porque, como você diz, é uma palavra, uma frase, um testemunho que vai sim dizer, essa pessoa vai alertar. Nossa, precisa disso. É esse amor que eu quero conhecer, é esse amor que eu quero É sentir, isso. sabe? É essa fé que eu quero Pronto. fortalecer. Exatamente. É justamente esse sentimento que me faz continuar e ir atrás e buscar, porque eu acho lindo. Eu vejo você, Mariana, Andréa, Magda, todas, né? Com tanta certeza, com tanta felicidade, assim, tão felizes vivendo essa relação com Deus, que eu quero isso para mim também, né? Então, assim, eu admiro, acho lindo, é, rezo para que realmente todas continuem cada vez mais fortes, mas eu também quero participar disso, acho lindo e me ajuda muito na minha vida. E resplandece, né? E essa luz está sobre tua vida também. Quantas preciosidades você traz aqui. Então, é através disso, é da busca, né? Buscar e achar cruzar. Então, todas nós estamos realmente unidas nesse propósito de cada vez mais acender essa chama, né? Exatamente. Então, a gente vê que é isso, que Deus realmente coloca isso. Não desanime. Se fracassou na fé, se desanimou, porque pode haver um problema, um obstáculo, outro, esteja com pessoas, porque a oração de uma mulher pela outra, ela vai fortalecer, vai te colocar ali na ação. Muitas vezes, quando falha, não quer tomar a ceia ou se sente indigna da presença do Senhor, mas não desanime, não distraia, né? Vai em comunhão, tome a ceia, faça o jejum, o que tiver, peça a oração de todo o seu exército, das pessoas que estão ali contigo, porque faz diferença estar com as pessoas certas nesse mesmo propósito, para que jamais desista. E também ele fala, né, que a questão das distrações. Quando Josué invade a cidade, lá, a cidade de Jericó, Deus deu uma ordem, né? Então a gente tem que estar muito atento a obedecer. Qual é a ordem que Deus está dando? Essa comunhão vai nos permitir estar atento ao direcionamento dele. Na cidade de Jericó, vocês observaram que não podia levar os despojos? Deus determinou que só levasse o ouro, a prata e o bronze, que fosse para o fogo, para ser consagrado e incluísse no tesouro do Senhor. Então, e um dos soldados levou o despojo e enterrou na sua tenda. E aqui em Ai, ele dá uma ordem que pode levar o despojos. Então, olha como é as ordenanças do Senhor. O que ora não pode, depois pode. Então, Tudo em aqui. seu tempo, né? Assim, conforme a gente às vezes quer uma coisa que a gente não está preparado até para ter. É uma coisa que a gente seria bom ao nosso ver, né? Mas que para Deus não é o nosso momento. Então ele nos nega aquilo ali e em determinado tempo ele nos libera para alcançar. Então a gente tem que saber que nem sempre aquilo que está perto da gente é o que a gente tem que ter, é o que Deus está nos permitindo, né? Aquilo que a gente está querendo pegar, nem sempre é o momento que a gente tem para fazer isso. Então, É uma é lição importante. a gente tem que pedir muita sabedoria a Deus para saber discernir, né? Se aquilo não é da gente porque não tem que ser, ou se aquilo não é da gente porque não é o momento de ter, né? A gente é muito importante, mas de qualquer forma, no momento que não é, aceitar e pedir ajuda para Entendi, né? continuar querendo ou não. Muito importante essa lição. E assim, como Deus é incrível. Ele dá direcionamento em tudo, nos ensina assim em tudo. Ó, filho, ora, isso não pode. Então, assim, atitudes que ora não é para tomar, chega momentos que é preciso ir com atitudes. Aqui eu vejo isso como uma ação, né? Como uma atitude. E eu me lembro de um período da minha vida que... Porque a gente tem isso, né? Ah, é errado eu ter atitude tal, de repente se irar, tipo isso. E com Eu ira, já né? vejo na minha mente falando aí, eu A já... gente se culpa quando se exalta um pouco, ou quando vai assim, a gente, nossa.
poderiam ter feito isso. Eu me lembro de uma época que eu estava muito assim, e ali, acuada e tal, e a situação exigindo mais. E no direcionamento de Deus, eu ouvi muito a palavra: eu sou contigo, eu sou Deus de paz e Deus de guerra. Pode ungir, minha leoa, pode ir que eu sou contigo, sabe? Então ali eu entendi de Deus, mas como Deus, isso é tão assim? E aí eu tive que me posicionar de uma forma que aparentemente houve julgamentos, mas foi através, é tipo algo assim, ferro só se afia com ferro, né? Então, é uma situação que aparentemente me julgaram, porque exaltou e foi além, mas assim, resolveu. Então, em outro momento, hoje, é pacífica, é silenciar. Mas naquele momento foi de gritar, agora é de silenciar. Então, entendi muito como atitudes que era possível no momento, em determinados tem que ser o oposto, né? É Hora porque, irada, hora pacífica. é porque a gente também tem que se respeitar, né? Porque, assim, tem, tem momentos que outras pessoas ou outras situações estão passando daquele limite. E assim, veja, a gente tem que ter paciência, a gente tem que ensinar, a gente tem que aprender, mas a gente também tem que se respeitar. Então a gente tem que colocar limite até onde os outros podem ir na nossa vida, né? Se a gente não fizer isso, a gente passa a prejudicar a gente mesmo, né? E depois de Sim, Deus, né? A gente não tem que amar a gente e ao próximo, mas é Deus, a gente e o próximo. Assim, tem uma, tipo uma tem uma hierarquia, ordem. tem uma hierarquia. Então, por mais amor que a gente tem ao próximo, a gente tem que mostrar ao próximo que a gente também é próximo do próximo, e ele também tem que amar a gente, E aí, nem que não queira muito, mas vai por e Deus meio. nos ensina em tudo, né, Isa? Então, muitas vezes as pessoas querem fazer algo, mas se culpam. Ai, que eu sou cristã, eu não posso fazer isso ou tal. E Jesus nos ensina: irai-vos e não pequeis. Há momento que tem que sim despertar o ungido de leão ou de leão. Há momentos que tem que silenciar. Então, aqui ele dá ordens. O que era para ser em um determinado momento, em outro vai ser o oposto. Né? E Jesus nos ensina isso: irai-vos, mas não pequei, e não deixai o sol se pôr sobre a sua ira. Então, faz o que tem que fazer naquele momento, volta para si e continua a vida. Isso E é continua amando o próximo. posicionamento. Isso é posicionamento e autoridade. É isso que você falou. A gente tem que nos respeitar. Esse é o meu posicionamento, é impor, né? Eu não aceito isso, isso e assim é assado. Sabe? É colocar a sua situação, é se posicionar, né? Então, isso é muito importante, essa lição. E ainda no capítulo 8, uma outra lição preciosa é levantar um altar e dar a leitura, né, a lei. Então, é fazer um culto de ação de graças pelaquela vitória. Né? E aqui ele fala que Josué levanta um altar e dá a leitura à lei. No versículo 30 ele segue: Josué eriu um altar ao Senhor, o Deus de Israel, no monte. E tal como Moisés, servo de Deus, ordenava aos filhos, conforme que está escrito no livro da lei. Então, aqui ele fez, diante dessa conquista, ganharam ali na cidade de Ai, pegaram os despojos, foram à cidade. Quando chegou lá no acampamento, ele ergueu um altar e fez um culto de ação de graças e leu toda a lei, toda a ordenança que Moisés havia colocado. Então, é isso, né, que a gente aprende. Em cada conquista nossa, é celebrar e colocar os mandamentos, né? Então, ele fez a releitura de todos os mandamentos para aqueles homens, mulheres, estrangeiros, crianças, a todos do acampamento, sem excluir ninguém. Né? Então, essa é uma lição importante. É Sempre falo. justamente, é justamente agradecer e reconhecer que aí vai, através do mandamento, ou seja, através daquela fé, daquela coragem que Deus mandou a gente ter lá na frente, né? Aquela confiança nele, aquela ação em prol do que a gente tá buscando, né? Que Deus nos dá as vitórias. E cada uma delas deve ser realmente dedicada e louvada e apresentada e reconhecida e demonstrada, né? De que foi através dele, porque é através dele, não tem como. E a Você gente pode botar, você pode, eu mesmo, eu sou a rainha de queimar batata doce, inhame, o que eu botar no fogo eu esqueço e queima. Então, assim, eu posso botar a batata doce para cozinhar, por mim esquecer, e por Deus lembrar
Você tá entendendo? Ir lá e Sim. dar tudo certo e conseguir comer ela direitinho. Por quê? Porque a gente pode fazer a mesma coisa do mesmo jeito. Se a gente faz com Deus, é bem mais provável que dê certo do que se a gente faz só por a gente mesmo, né? Meu Então, Deus. reconhecer isso é importantíssimo. E Eu aqui, isso mesmo. E no versículo 34 ele continua. Depois leu Josué todas as palavras da lei. Ele leu todas as bênçãos e maldição que está escrito no livro da lei, que é o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, Josué não deixou uma só palavra de sem ler, de tudo que ordenara Moisés na presença de toda a congregação de Israel, incluindo todos, né? Então, ele leu não só as bênçãos, ele disse: se você for obediente, essas são as bênçãos. Se você for desobedecer, essas são também as consequências. Então, sempre a gente tem que estar colocando, né, o positivo e o negativo. Há a lei da polaridade na nossa vida, não há como negar. Né? Não adianta eu querer, eu vou só falar do amor de Deus. Ele é justo, o amor de Deus, ele é justo. Então, a gente tem que trazer à luz essa consciência. Olha, a obediência, ela traz muitas bênçãos, mas o contrário disso também tem consequências. Então, ele sempre tinha esse cuidado de estar repassando isso às gerações e repetindo, né? Então, repetidas vezes. Muito importante. Esses capítulos são cheios de lições. No capítulo 9 agora, Israel é enganado pelos gibeonitas. Olha aqui, isso é forte, hein? Quantas vezes Pois nós não é. deixamos nos enganar? A gente Sim. quer, na verdade, né? A gente até quer, a gente até acha bom, porque vai ao encontro do que a gente quer, da nossa vontade, né? Muitas vezes algumas coisas que você às vezes se for ter mais cuidado, se for pedir uma orientação, a gente vai conseguir desviar, mas às vezes até a gente é mais fácil para a gente, né? E aí é quando a gente toma decisões pela nossa própria vontade, pura e simples. Porque é óbvio, Sim. né? Você nunca vai seguir num caminho que você não esteja direcionada. Mas quando você vai e pede a Deus uma orientação, que você pede que ele lhe guie, que ele pede que você pede que ele lhe mostre, até aquelas coisas que você às vezes acha que está certo, às vezes você acha que está no caminho, que tomou todas as precauções, ele quebra aquilo ali, né? E aí, no caso, a gente viu que eles olharam assim por cima, acharam que era, não perguntaram, porque ali, naquele momento, no caso de Josué, ele falava claramente, ele tinha todas as orientações para tudo que ele fazia. Deus falava abertamente com ele. Então, o que custava, né? Ter perguntado um Ser negócio assim. consultado, né, nessa situação. E aí a gente aprende que no menor dos detalhes, no menor que seja a situação da nossa vida, devemos buscar orientação, né? E em tudo, né? Como você falou, a batata doce é uma coisa assim que é tão simples. Eu vou cozinhar, eu vou fazer aqui algo, mas assim, Deus quer estar presente no nosso dia a dia, na nossa rotina. Aí você pensa, eu vou ocupar Deus com isso, com essa situação, é nos menores detalhes, né? Então aqui a gente vê que esse povo, ele se reuniu por medo da fama, né? Que os israelitas, os hebreus vêm, eles vencem tudo, eles já destruíram Jericó, eles já destruíram Ai. Então, aqueles 5 reis em volta, olha só a situação, pega a lição disso. Quando você está em destaque, você está em crescimento, Israel, o povo que está aí com luz, a gente vai resplandecer uma luz. A gente vai mostrar resultado. Isso incomoda as pessoas próximas, né? Então, às vezes, de onde você mais espera apoio é de onde não vem, porque as pessoas ficam com medo do seu crescimento, ficam querendo reter que você não siga. Então, esses 5 reis próximos se uniram contra Israel e disseram: vamos nos enganar, vamos aqui. Então, eles se disfarçaram, colocaram roupas velhas, colocaram uma comida ali seca para dizer que vinham de muito longe, né? Colocaram comida perecível. Então, eles foi enganado pelo óbvio. Ele viu e acreditou que eles eram os povos de longe quando chegaram ali no acampamento de Israel. Então, Josué confiou e fez a aliança com esse povo. E aí Jesus nos ensina, uma vez dada a palavra,
tem que cumprir. E eles juraram em nome do Senhor que não iriam fazer mal a ele. E quando essa enganação veio à tona, ele descobriu que eles eram próximos dele, né? E então ele já tinha feito essa aliança, porque ele foi pelo óbvio, né? Eles fizeram ali todo aquele teatro de roupa velha, comida ali, como tivesse vindo de muito longe. Então, é muito isso, a gente vê, é lobo em pele de cordeiro, né? Quantas vezes a gente já ouviu essa situação, né? A pessoa vem, coitadinha, tal, tal, e aí, pelo óbvio, você acredita. Então, eles eram, sim, reinado ali unido, fortes, homens fortes, mas se fazendo de coitadinhos, lobo em pele de cordeiro. E atacaram ali a presa, né, Israel. E aí a gente vai ver lá na casa, nos versículos seguintes. Então, aqui no versículo 5 fala isso, né? Que eles puseram as roupas velhas para enganar Josué. E então Josué fez a aliança com ele no versículo 14. Então, aqueles homens tomaram sua provisão e foram. Então, Josué ainda alimentou ele, fez a aliança, deu ali a comida e mandaram que fosse embora. E, ao fim de 3 dias, uma vez celebrada a aliança com eles, versículo 16, eles ouviram que eram vizinhos e que habitavam no meio deles. Olha aqui, o engano caiu, né? Então, e agora? Aí vem, os filhos de Israel partiram ao terceiro dia e chegaram às suas cidades. E as cidades se chamavam Gibeon, Zafira, Berote, ou seja, né, eram as 5 cidades. 18. Mas os filhos de Israel não os mataram, porque os príncipes da congregação lhe juraram por Senhor, o seu Deus de Israel, e a congregação inteira murmurava e contia contra os príncipes. Então aqui ele fez uma aliança, ele não podia mais matar, né? Porque tinha sido feita em nome do Senhor. E aí eles seguiram, e em versículo 26 a gente vê lá como foi que o Josué agiu. E assim lhes fez Josué, livrou-os da mão de Israel, ele livrou da espada, né? Não destruiu a cidade, e eles não os mataram. Desde aquele dia, Josué os fez lenhadores e provedores de água para a congregação e para o altar do Senhor, no lugar que o Senhor escolhesse até o dia de hoje. Olha aqui, então, aqui fica a mensagem, até o dia de hoje. Então, até o dia de hoje, há entre nós esses enganadores, essas pessoas lobo em pele de cordeiro, que são assim, que Jesus próprio passou. A gente fala que aqui está no Antigo Testamento, mas ele fala que até hoje. Jesus sofreu isso com os fariseus, que ele até falou, vocês são sepulcros caiados, por fora branco e por dentro abomináveis. Então, é até os dias de hoje. Então, a Na gente verdade, a terceira lição, né, Isa? na verdade, a gente pode tirar também uma lição que, assim, muitas vezes as pessoas que nos enganam, elas nem nos enganam por maldade, porque você vê aí que essas pessoas, elas não foram para prejudicar os israelitas, elas foram por medo, elas Foi, nessa foram, hora. né? Então eles se colocaram, inclusive, como servos para que não perdessem suas vidas, né? Então, assim, Uhum. foi uma mentira, foi um engano? Foi. Mas nem sempre as pessoas que nos levam ao erro, elas nos levam ao erro porque elas querem prejudicar a gente. Muitas vezes você vê assim um pai, uma mãe que ama seu filho, mas que às vezes esses bloqueios que a gente tem, né, essas verdades secretas que estão em nós, elas são justamente enraigadas no nosso sentimento através de pessoas que nos amam, né? Que pessoas que querem, inclusive, o nosso bem, mas que elas desviam a gente da verdade real, né? Então, assim, com certeza vai ter gente que quer prejudicar a gente, que vai se fingir de amigo e tal, né? Que quer desviar a gente de alguma coisa boa que a gente esteja seguindo, mas a gente também tem que estar Qual é muito a motivação, seguro. né? Hã? Qual seja a motivação disso? Isso, a gente tem que estar muito seguro, principalmente contra as sugestões das pessoas que a gente tem certeza que não querem o nosso mal, né? Porque se Isso. a gente está bem firme, a gente conhece, a gente sabe o que é que a gente tem que fazer,
até aquelas sugestões a gente vai poder, inclusive, orientar aquela pessoa de que ela mesma está seguindo no caminho errado. Então, assim, eu vi, eu até fiquei com pena um pouco, porque eles estavam desesperados, eles não sabiam o que fazer, porque eles não queriam guerrear, porque eles tinham certeza que o Deus dos Ia ser israelitas era derrotado. tão forte, né? E aí veio uma palavra muito interessante. Eles disseram assim: somos teus servos, salva-nos, né? Isso aí eles vão falar agora, mas bem. Eles se colocaram como servos por causa daquele Deus. E aí eu aprendi muita coisa aqui com vocês, num ponto, que temor a Deus por medo, temer a Deus por medo lhe faz servo. E temer a Deus por amor lhe faz filho. Então, o que é que eu vejo? Eles temiam a Deus por medo. E o que é que eles se transformaram daquele Escravo. povo? Servos, escravos, né? Isso. Enquanto Josué servia a Deus por amor. Então, o que ele era? Um Filho, nobre, né? Um amigo, primitivo. herdeiro, né, de tudo que Deus colocou aqui na terra. Então, eu achei importante dar esse parêntese no que você Sem falou. dúvida. E é isso que você fala, é a motivação do que levou a isso, igualmente os fariseus. Por que que eles crucificaram, condenaram ali Jesus? Como ele diz, eu vim para os meus e os meus me rejeitaram. Porque eles defendem, e até hoje, né? Muitos dos judeus não creem a vinda de Jesus, que Jesus é o Messias. Então, por quê? Porque eles defendem a lei fielmente. Até hoje eles vivem pela lei, né? Defendendo a lei de Josué. Quando eles vão a Jesus, ele fala, mas és tu maior do que Moisés? Mas és tu. Então, assim, a motivação deles recusarem ter crucificado e questionar o poder e a autoridade de Jesus foi em defesa da lei. E Jesus mesmo falando, sim, eu sou maior. Antes de Abraão, eu sou. Antes de Moisés, eis quem está aqui, que é maior do que Moisés, maior do que Salomão. E eles não creram. Então, assim, a motivação deles ter crucificado e condenado, e se cumpre o que diz a profecia de Isaías. Então, está na palavra, né? Foi a profecia. Então, era isso que ia acontecer para realmente que a palavra se cumprisse. E aí, onde a gente segue, tem uma motivação para agir como age, tem um motivo. E ele fala isso, esse motivo lá no versículo 24. Josué chega a eles e pergunta, né? E eles, por que fizeste isso conosco? Então eles responderam a Josué dizendo, com certeza informaram aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenara ao seu servo Moisés que entregaria a vós toda a terra e que levaria ao extermínio a todos os habitantes dessa terra diante de vós. E tivemos muito medo por vossas vidas, por isso fizemos isso. Então ele fala, agora somos servos, então passaram a ser os escravos, né, até hoje. E aí você fala bem isso. Quando eu sirvo por temor, sou escravo. Por amor, eu ativo essa identidade de filho. E hoje é o que a gente vê muito na vida cristã. Então, assim, ele fala que até os dias de hoje está envolvido. Por isso que Deus diz uma palavra que é muito forte, que eu sempre repito aqui, ou que eu sempre repito. Acautelai-vos, né? A gente viu essa palavra que Deus manda. Acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Então, a gente tem que estar observante de tudo que ouve, do que vê, de tudo e de todos. Observante, não lá que eu vou desconfiar, é observar, porque tudo se dá pelo falar, né? Por que que Jesus já sabia que Judas era um traidor, né? Porque quando a mulher colocava o perfume nos pés, ele chegou e disse, por que fazes isso? Por que não vende por 300 ciclos e dá esse dinheiro aos pobres? Ou seja, como ele era administrador da riqueza, ele já estava dando a entender, dá esse dinheiro para mim administrar, que eu vou fazer bom uso dele, eu quero esse... Então, tudo vai dando-se a entender pelo falar, pelas atitudes. Então, quando a gente está acautelado, no mínimo detalhe você já começa a saber se a pessoa é de confiança, se não. Então, tudo vai haver uma motivação. E ele fala, está entre nós. E já houve casos de realmente Deus assim me revelar. Pessoas que eram dentro do meu convívio, de dentro da minha casa, eu ter plena confiança e em determinada situação eu ouvi tal e fiquei acautelada. E sabe quando você está observante, atenta em algo, sabe, vai ser revelado. Em um determinado momento eu saí, mas eu senti aquela volta quando eu vi. Não foi que me falaram, ah, falou isso, eu ouvi.
Cheguei no exato momento e ouvi a situação. Então, a partir dali, rompe-se um ciclo, sabe? Porque você tem total confiança, está dentro da sua casa, mas em um determinado ponto, sabe? Deus vai te revelando isso. Então, há uma situação que tem. E é por menores detalhes, assim. A pessoa vai dando a... E aí você já fica observante. Então, é como eu disse, está entre nós. Você está na igreja, são todos irmãos e cristãos, mas tem que estar observante, porque o joio e o trigo estão juntos, né? O Senhor fala isso. Então, aqui, por essa aliança, eles tiveram que misturar essas pessoas. E imagina que ali havia já uma estratégia para a perversidade, uma estratégia de engano, uma intenção de engano. Então, isso nos dá um grande alerta. Esteja cautelado para que ninguém vos engane. E também há uma passagem no Novo Testamento. Conhecereis a árvore pelo fruto. Porque pode vir com aquela pele de cordeiro e sendo lobo, querendo devorá-lo por dentro. Mas isso se revela através de ações, através de fala. Porque o coração fala, a boca fala que o coração está cheio. Então, quando a gente está observante, vai ser revelado. Então, de tudo e de todos, eu sempre falo, acautelai-vos, é de tudo que a pessoa fala. Porque você vai sentir, vai dar a entender qual é a intenção daquela pessoa sem nem a pessoa perceber. Então, é estar observante. Então, esse capítulo fala muito forte isso, né? Muito forte. E a consagração de tudo, né, Isa, também, que ele fala aqui no versículo. Então, tudo a gente deve consagrar. Por menor das decisões, das atitudes, tem que estar entregando ao Senhor. Me dá direcionamento, eu consagro a Ti. Aqui a gente, na nossa oração é muito. Consagramos a Ti o momento, o que somos, o que fazemos. Porque, como você diz, muitas vezes a gente pode até fazer algo sem estar percebendo, assim, né? Então, realmente é estar consagrando tudo ao Senhor para Ele dar o direcionamento. É a melhor coisa estar direcionada por Ele, para saber o momento de irar, momento de silenciar. Isso é muito, muito importante. Acho que o 9 já foi, né? Já. Agora o capítulo 10. Esse Capítulo capítulo 10 já 10 foi. Capítulo 10 para tudo. Poder da oração. Gente, foi o dia que Josué parou o sol. Olha o poder de filho. Isso é muito bom. Quando a gente está numa situação e um problema que a gente ora e Deus move tudo que tiver, os dias se prolongam, a situação para resolver sua causa quando a gente apresenta em oração para Deus. É isso aí. Eu tava vendo, né, que assim, uma parte que não modifica a essência, mas que, na verdade, ele não parou o sol, que o sol não anda, ele parou a Sim. terra. Tipo, parou ali no meio do dia, pá, né? Que é a terra que se move. Isso. Parou a terra. Mas assim, a essência é quantas vezes a gente tem tanta coisa para resolver, tanta coisa para fazer, tanta coisa. E assim, e a gente fica desesperado e a gente acha que não vai conseguir. E aí Deus vem e não é que ele vai parar o dia para a gente, porque até lá na Bíblia tem dizendo que nunca foi feito antes, não foi feito depois, mas que ele organiza tudo e você consegue realizar tudo que você precisa, né? Às vezes eu sou a rainha da impaciência, sou... Aí eu chego e, ai meu Deus, peraí. Vai dar certo. Calma, que no final dá tudo certo. Né? E respiro, vai, meu Deus, me ajuda. E dá para encaixar, sabe? Parece que aquilo tudo que você achava que não ia. Pronto, hoje mesmo. Eu era desesperada que não vai dar tempo. Laís, espera mais um pouquinho. Beleza. Pronto, aí, ó. Foi um pouquinho que deu para encaixar aqui, que deu para eu fazer o que eu tinha que fazer antes. Sabe que a gente vai resolvendo os BOs da gente, né? Com a ajuda de Deus. Ele estica o dia, ele encolhe o dia. Tem dias realmente que a gente resolve tanta coisa que parece isso. A gente tem essa sensação. O dia foi produtivo, pareceu 48 horas. Né? De tanta coisa que a gente, né? Igualmente, sábado foi um desses dias assim para mim. E eu comentei uma vez com o Suelen também.
né, dos passeios que a gente foi em família, assim, junto, sabe? A gente combinou o mesmo hotel e não sabíamos que na cidade tinha 2 hotéis com o mesmo nome. Então, eu fiquei em um e ela no outro. Mas mesmo assim, eu digo, nós somos especialistas em contornar. E tudo foi tão perfeito, fluiu tudo tão bem, que a gente fez e desfrutou. E a gente comentou isso. Nossa, que dia incrível, memorável. Parece que foi 48 horas, assim. Foi uma extensão de tudo, a programação tudo certinho. A gente desfrutou tanto que pareceu que foi, assim, um dia mais excedente, né? Mais longo. E gostoso, né? Então, assim, imagina que aqui foi para um momento de guerra, né? Prolongou esse dia para que eles resolvessem e capturassem todos esses reis. E aí, olha aqui como que é a situação. No início desse capítulo, eles foram para essa peleja aqui porque os gibeonitas, o povo que ele fez aliança, ia ser atacado por esses outros povos que não gostaram da aliança que ele fez. Então, ele pediu socorro a Josué. E olha o tamanho da guerra, como se prolongou. Por uma distração, por não pedir direcionamento de Deus, por não ser direcionado por Deus, essa situação foi enorme. Além do que eles podiam, suportar. Porém, mesmo assim, aí foi a hora que ele foi consagrar e buscar a Deus e Deus agiu. Então, assim como eu dei testemunho aqui de algo que foi bom. Assim como é para o positivo, Deus também faz nessa hora aqui, porque ele tinha que estar com a luz do sol para capturar esses reis que se esconderam nas cavernas. Então, foi ali estabelecido que houvesse essa duração maior de horas para que eles fossem contra esses 5 reinados. E aí a gente aprende o quê? Ele não era para estar nessa guerra. Se ele tivesse acautelado lá no início, esse povo não teria enganado ele e ele não teria que cumprir essa aliança. Mas como eles fizeram a aliança, eles teriam agora que mandar o exército para ajudar. E aí a gente aprende poderosamente, só concluir aqui, Isa, a gente aprende poderosamente que estar no direcionamento de Deus vai nos poupar mais esforço, né, de algo, porque aqui ele teve que cumprir a palavra, ele deu a palavra, ele fez uma aliança, agora ele tem que cumprir. Então ele foi guerrear a luta que é dos Gibeonitas. Eu achei interessante aqui, assim, eles dizem, no 6, os gibeonitas enviaram essa mensagem a Josué ao acampamento de Gilgal. Não abandone seus servos, venha depressa, salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. O que quer dizer Josué? Salvador. Igual Jesus. Jesus também quer dizer Salvador. E assim, salvação do Senhor. Isso. Então, o que é que a gente tem aí, assim, paralelo, né? Você não vai... Mas você... Por que os gibeonitas, eles clamaram a Josué? Porque eles eram seus servos e eles sabiam que ele não ia abandoná-los porque fez a promessa de protegê-los. Sim. E aí, Josué se tornou o salvador deles. E aí, da mesma forma, Jesus é um salvador. E aí, o que é que ele nos promete? Ele nos promete nos proteger, nos salvar, né? Estar conosco. Então, quando a gente realmente acredita, né, naquela promessa que Jesus, que Deus fez para a gente, e que a gente pede o auxílio de Deus, o auxílio de Jesus, que a gente acredita, que a gente confia que Ele vai salvar a gente, que Ele já salvou, mas que tem tantos momentos do nosso dia, inclusive, que a gente precisa dessa salvação, e a gente clama e Ele vem e salva a gente desse E é mesmo jeito. isso, né? Tem até esse ditado, então a gente convertendo para os nossos dias atuais, é isso mesmo, é salvação do Senhor sobre a nossa vida. E aí, já pegando aqui o gancho, tem até aquele ditado que diz assim: quando a gente busca esse socorro bem presente, esse auxílio, ele move céus e terras a nosso favor. Então, é muito derivado desse capítulo aqui, né? Deus permitiu que a terra parasse, né? Porque não o sol, a gente disse que o sol parou, mas é assim, tipo, ele se estabeleceu ali ao meio-dia, porque a gente vê que há um pôr do sol, né? Então, ali a gente vê que no capítulo ele fala. E
permaneceu, ele diz, né, que permaneceu que o Sol e a Lua, né, porque eles trabalham em conjunto, não se pôs naquele momento, ele se estabeleceu mais firmemente para que eles pudessem capturar. Então, Deus vai mover céus e terras e o que for preciso para que haja essa salvação em nós. Então, a gente fala, né, ele é o salvador da nossa alma. Então, a nossa alma são as nossas emoções, as nossas vontades, os nossos medos. E Salvador é isso, ele vem para nos salvar através do amor, da proteção, do reconhecimento, né? Então, Deus honra pela obediência. E a gente vê lá no final que Deus fica muito feliz pela obediência, né, de Josué, por ele ter sido esse homem íntegro, de cumprir a palavra. Ou seja, Deus, ele diz, está dito, né? Cale-se diante dele toda a terra. Ele é íntegro, ele é fiel e cumpre a nossa promessa. Igualmente quando a gente diz, eu confesso Jesus como meu Salvador, suficiente, único e eterno. Então é suficiente para todas as suas causas, né? Tá com problema no relacionamento? Senhor, eu entrego essa causa em tuas mãos. E é confiar, porque ele vai mover o que precisar, é céus e terras. O que precisa, Deus mostra aqui que ele tem poder e autoridade de fazer o que for preciso. E esse é um dos capítulos muito fortes, né, que a gente sempre ouve falar, né, que Josué derrubou as muralhas no grito, que Josué fez a oração e ali parou ali o sol, que o dia foi prolongado, né, que os estudiosos, né, quando vê ali astrólogos, eles dizem realmente que na Terra, eles conseguem, né, detectar que houve sim, o mundo parou ali naquele momento, houve uma situação, né, na cósmica, e eles identificaram e comprova, né, a ciência comprova. E é muito forte. Deus é Deus de mover. Ele move, ele para, ele faz o que tiver de ser feito mesmo. A palavra dele é muito fiel. E é isso, que lições preciosas, assim. E aqui a gente vê, né, que a fé de Josué ela vai se estabelecendo, a confiança. Cada feito, cada feito de Josué, ele vai se sentindo mais confiante. Imagina fazer uma oração, é igualmente nós na nossa fé. Quando a gente faz uma oração e Deus nos responde, quando a gente tem uma conquista e a gente rende graças a Deus, Deus se alegra. Nossa, meu filho foi obediente, ele fez essa obra. Isso vai aumentando nossa fé, vai aumentando o nosso poder e autoridade. Então, cada vez que a gente ora, a gente já sabe que vai ser atendida nessa causa, né? Muito bom. E no versículo 13 ele fala, e o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus adversários. E eis que está escrito no livro das honras. Livro das honras, ele não foi colocado na Bíblia aqui, mas é um livro também conhecido como livro de Jarzá, que tem um relato de todos os feitos dos heróis da fé. Isso Eu é vi. forte, né? Então, no livro realmente tem todas essas bênçãos. Meu babyzinho acordou. Você pode concluindo aqui, Isa, para a gente já finalizar? Posso, na verdade, eu acho que Já falando. as maiores lições dos capítulos a gente já conversou a respeito, né? E resumindo tudo, é que a gente conhece, a gente sabe tudo que Deus quer para a gente, tudo que Deus deixou para a gente seguir. Se a gente ainda não conhece, a gente deve ir atrás, procurar saber, porque é seguindo as orientações de Deus que a gente vai conseguir as nossas vitórias diárias, a nossa vitória maior, que é realmente chegar e conviver com Ele. Oh, meu Deus, que cara de abuso! E assim, agradecer sempre a Deus por todas as vitórias que Ele nos concede diariamente. Oi, titia! E seguir, Ouvindo? né, Laís? Com fé, seguindo as orientações que a gente tem que buscar, porque se a gente às vezes quer fazer por nós mesmos, a gente não vai ter sucesso. E é isso. Agradecer mais uma vez a oportunidade que você nos proporciona de estarmos aqui juntas, estudando, aprendendo. E assim, que Deus abençoe muito você,
que assim vai atrás e briga por esse projeto e que é maravilhoso e que realmente eu amo. Muito Ai, obrigada. gratidão. Isso é possível por vocês, cada um, Isadora, cada uma de vocês. Vou citar nomes que pode esquecer algum, mas cada uma de vocês. Só acontece porque então, Keila Deus é nem veio comigo. hoje, né? A Porque Keila, a mãezinha dela tá dodói, mas oh, a gente sabe a intenção do coração dela, é que a vontade dela é sempre estar aqui, né? Então, com as certeza. lições preciosas que cada dia a gente aprende, a gente pode aplicar na nossa vida, né, Isa? Facilmente, né? A gente viu no capítulo anterior Deus falando, minhas ordenanças não são difíceis. Né? Cabe a gente estar fazendo por amor. Isso é que é a diferença da escravidão, né, Isa? Quantos cristãos a gente vê no nosso meio que muitas vezes estão fazendo a obra por moeda de troca e se torna um fardo pesado. Ah, eu tenho que fazer, eu tenho essa obrigação, porque se eu não fizer, eu vou ser castigado e tal. E não, é tudo muito leve. Quando a gente faz por amor, tipo como a nobreza, né? Quando a gente acessa e assume essa paternidade no nosso Pai Celestial, a gente faz isso por nobreza, por missão, porque somos princesas. E Eu, a função da princesa é servir ao reino com toda nobreza, com toda leveza. eu sempre fui assim. Eu sempre morri de medo. Eu já digo, né? Eu tinha medo de rezar o Pai Nosso. Porque tinha uma hora que dizia assim: seja feita a vossa vontade. Eu dizia, lascou-se a vontade dele. Se a vontade dele for me lascar, porque eu fiz isso, aquilo, outro, putz, vai ver, mas faz a tua vontade. Morria de medo. Sério. Hoje já E sabe que assim, a hoje. vontade dele é muito melhor do que a nossa, né? Exato, assim, eu ainda não, isso não tá 100% arraigado em mim, não, sabe? Eu tô mudando, é um trabalho. Mas vai chegar a Eu hora. tenho 45 anos, minha amiga, então foram 44 de crenças limitantes, de muito medo, né? Muito. Deus, eu tinha maior medo, sempre amei, mas tinha Não. maior medo. Pois eu vou orar que Entendeu? seja esse momento que você se lance nesse amor e na vontade de Deus, porque Ô, quando a gente faça isso. lança com toda certeza, acontece sobrenatural. E é algo que a gente vai construindo, né, Isa? Mas se lançar, eu sempre oro, eu entrego, Senhor, essa é a minha vontade, mas que se cumpra a tua. Então eu lanço total. Então que chegue esse momento que você se lance na total vontade do Senhor. Né? E quando a gente assume, a gente tem que estar disposta também às consequências. O que eu acho que causa isso é as consequências, né, da gente lançar isso. Mas que ele nos capacite para receber também as consequências. Porque quantas vezes a gente tem o livre-arbítrio, eu já tomei muitas decisões que se eu tivesse acautelado, não teria sido enganada. Então, hoje eu tenho consciência e assumo as consequências disso, porque houve muitas consequências e ainda há de decisões que eu agi inconsciente, eu não tinha esse entendimento. E até hoje eu sofro as consequências de não ter me acautelado em determinadas situações. Pois Então, é. né, a gente estar lançado. Se eu tivesse nesse entendimento lançado, certamente eu teria tido discernimento. Mas o Senhor é conosco em cada situação. Então, só reprisando as lições assim de hoje, eu peguei aqui 7 lições assim bem, que é jamais desistir ao fracassar, estar atento às ordens do Senhor, porque elas podem variar. O que era, de repente, amanhã já pode não ser. Então, quando a gente está atenta a essa ordem, a gente vai agir conforme a vontade dele. Não é isso? Isso que a gente está falando. Sempre dá graças, erguer um altar, conquistou aquilo que você muito almejava, faça um culto de ação de graças, celebre, glorifique a Deus. Né? E glorificar a Deus até no post no Instagram, algo que você vai fazer, dá graças a Ele, porque você está manifestando através para que alcance mais vidas, né? Isso é levar a fama do Senhor, dar glória a Ele. Então, estar realmente acautelado para que ninguém vos engane é algo poderoso que Deus nos alerta constantemente, né? Constantemente a esse alerta, tanto no Velho Testamento quanto no Novo. E ser íntegro, você deu uma palavra, cumpra. Quer voltar atrás, que haja uma quebra de contrato com integridade, né? Com fiel, né? Ser fiel e íntegro. Isso. E Deus honrou Josué por isso, porque ele deu a palavra e cumpriu a palavra. E que a nossa oração seja com muita fé, né? A ponto de Deus mover céus e terras para que vai fazer acontecer o que o filho, né, deseja. E isso é poderoso. Esse capítulo fala muito forte. Como Josué é um homem de fé.
como todas as palavras que Deus determinou, ele ouviu e absorveu, né? E que essa semente que a gente lança hoje, ela frutifique no coração de cada uma de nós aqui, para realmente Primeiro da germinar. gente e também das outras pessoas, porque assim, eu falando com Magna e Andrea, eu não sei se eu já falei isso aqui, acho que eu já falei, mas eu vou falar de novo. Às vezes, o que a gente sabe, a gente estuda, a gente tem certeza, a gente ainda não conseguiu concretizar, né? Mas se a gente sabe que é assim, se a gente sabe o caminho, a gente tem que falar, repetir, repetir e buscar, porque além disso entrar cada vez mais no nosso coração, isso pode ajudar pessoas que às vezes têm até um coração mais fácil, né? Mais maleável que o nosso, e que aquilo vai imediatamente fazer um efeito, vai entrar e vai agir, vai ser maravilhoso. Então, assim, que mesmo que a gente ainda não tenha chegado nessa fé de Josué, de parar o dia, mas que a gente busque cada vez mais aprender e seguir, né? Fortalecer a nossa fé. Eu realmente estou buscando muito isso. Muito Agora, bom. Você faz acha uma oraçãozinha para a gente encerrar, uma oração de absorção, de poder de execução, para a gente Eita, concretizar realmente um lindo dia para todas vocês. vamos lá. Senhor Deus amado, Senhor Deus de amor, de misericórdia, de bênçãos, Senhor de Deus de justiça, aqui estamos, ó Pai, para aprender cada vez mais a tua vontade para nossas vidas. Pai, Senhor, que cresça cada vez mais a nossa fé, que nós possamos seguir, mesmo que nós fracassemos, mas que continuemos com fé na tua palavra, seguindo as tuas promessas, com todas as nossas armas e os nossos exércitos, para que possamos, Senhor, atingir o propósito de nossas vidas. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui junto com Laís, aprendendo e passando para quem quiser estar aqui conosco agora, quem já esteve, quem vier estar, que possa absorver também um pouco dos teus ensinamentos, assim como nós. Gratidão, meu Deus, que o nosso dia seja muito lindo, muito feliz. Amém. Assim seja, amém. Querida, obrigada, viu? Obrigada a você. Tchau, Tchau, Ninho! tchau, Teresa. Tchau!